Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, finalmente o ex-jogador, agora ex-jogador e comentarista da Globo, Richarlison, saiu do armário. Só espero que ele não tenha se declarado bissexual por achar que é menos pior do que ser gay, né? Algumas pessoas pensam assim. Espero que não seja o caso dele. Mas para quem não se liga em futebol, eu vou dar uma geral sobre quem é esse jogador, ou melhor dizendo, ex-jogador. Richarlison é filho de um jogador de futebol e irmão de outro jogador. Todos jogaram em altíssimo nível. Lela, o pai, foi campeão brasileiro pelo Curitiba em 1985. O irmão Alexandro foi campeão brasileiro da Libertadores, jogou em vários times grandes, jogou aqui no Rio de Janeiro. Ele jogou no Vasco com muito destaque, jogou no Flamengo também, ganhou títulos onde passou, grande jogador. Richarlison foi tricampeão brasileiro, campeão mundial, ganhou tudo pelo São Paulo. Ele jogou lá durante muito tempo, jogou no Atlético Mineiro também, foi jogador da seleção brasileira. Richarlison era segundo volante, que é um jogador ali de meio de campo, para quem não sabe. E também lateral esquerdo. E embora sua posição de origem fosse como volante, foi convocado para a lateral esquerda na seleção brasileira. Grande jogador, raçudo demais, às vezes até demais. Houve um tempo que cogitaram ele no Fluminense, mas infelizmente não rolou, ele não veio. Jogador muito injustiçado, a torcida não cantava o nome dele, porque deixa eu explicar para vocês, quando os jogadores entram em campo, a torcida vai cantando o nome de cada um, Começa pelo goleiro, vai até o atacante. Então eles vão cantando o nome de todos os jogadores. E a torcida do São Paulo, quando o Richarlison entrava, eles não cantavam o nome do cara. Mesmo o cara, assim, arrebentando em campo, O Richarlison também foi ignorado na calçada da fama do São Paulo durante muito tempo, Depois incluíram ele lá numa reparação histórica, teve até essa questão de reparação mesmo, a diretoria do clube disse isso. Enfim, um jogador que sofreu o pão que o diabo amassou só porque era considerado gay, porque ele não tinha se assumido, Bom, agora em uma entrevista ele resolveu assumir que é bissexual, e eu destaquei alguns trechos e queria discutir aqui com vocês sobre isso. Bom, ele começa dizendo assim: a vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem, já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia. Richarlison é bissexual. E o meme já vem pronto. Dirão, nossa, mas jura, É aquelas coisas que a gente sempre ouve mesmo, E isso, com certeza vai acontecer, já deve estar acontecendo. E aí ele continua: cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos, já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlison falou em um podcast que é bissexual, legal, e aí vai chover reportagens, e o mais importante é que a pauta não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso, afirmou o Richarlison. Bom, realmente o meme já vem pronto, porque o Richarlison sempre foi visto como, além de ser visto como gay, um gay muito afeminado, Tiravam fotos dele de forma bem caricatural mesmo, bem para humilhar mesmo o menino. Então, assim, nesse caso ele tem razão. Agora, o Richarlison, ele tem um problema, vocês vão ver por toda a entrevista dele, que ele tem um problema, ele é muito contraditório, Porque ele diz ao mesmo tempo que não vai adiantar, que não adianta nada falar, que para que falar, para que se rotular, e ao mesmo tempo ele cobra que as coisas mudem, mas as coisas só vão mudar se as pessoas falarem, Esse tabu de um futebol só vai acabar quando os jogadores se assumirem. Existem vários e vários e vários jogadores gays, de futebol, gays espalhados pelo mundo. Afinal de contas, a gente faz parte da sociedade, tá tudo ali interligado. Então, assim, existem. Se vão se assumir ou não, essa é a questão. Agora, se não se assumirem, de fato, isso vai continuar sendo um tabu. E na entrevista dele toda, pelo menos nessas partes que eu destaquei, vocês vão ver que ele é muito contraditório em relação a isso. Mas vamos continuar, que ele falou muito mais coisa, tá? Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar, sou bissexual. Se era isso que faltava, ok, pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento.
Você me entende? Porque eu acho que é desnecessário, às vezes, você se rotular. Tem uma questão mais importante, tem gente morrendo. O Brasil é o país que mais mata homossexuais e a gente está aqui falando de futebol. Ok, mas o futebol é um negocinho pequeno. Ah, mas sua fala vai ajudar. Não, não vai ajudar. Quem é Richarlison, pelo amor de Deus? Sou um mero cidadão comum que teve uma história bacana no futebol, mas eu não vou poder mover montanhas para que acabem esses crimes, para que acabe a homofobia no futebol, disse o ex-jogador. Então, assim, como eu falei, ele é muito contraditório, né? Bom, primeiro que não é porque um se assume bissexual no Brasil, como fez o Richarlison, que vai acabar, né? Não é assim. Não é assim mágica, né? Agora, se isso for uma tendência, se os jogadores de fato começarem a se assumir, aí sim, no futebol, por exemplo, essa coisa pode diminuir. Acabar não acaba, gente, sabe? Acabar não acaba, vai levar, sei lá, quantos séculos aí para acabar. Mas não é assim, né, de uma hora para outra, que um preconceito que já dura séculos vai acabar, né? Porque um jogador de futebol saiu do armário. Agora, o que ele precisa entender é que esse tipo de atitude como a dele, muito importante, ajuda, né, nesse processo. É um processo, não é mágica, é todo um processo que demora mesmo, mas assim, tem que ter um começo, né? Tem que ter uma ajuda, tem que ter um passinho para frente. E ele acabou de dar, assim, um pulo. Ele não deu nem um passinho, ele deu um pulo para frente, né? Agora, isso ajuda e ajuda muito. Agora ele fala assim que o futebol é um negocinho pequeno. Pelo amor de Deus, Richarlison, o futebol não é um negocinho pequeno e você sabe muito bem disso, né? O futebol é um dos esportes com mais visibilidade no mundo, né? Em vários países do mundo é o principal esporte, né? Aqui no Brasil, em vários países da Europa. Então, assim, é um negócio que movimenta bilhões, né? E tem muita visibilidade. Então, assim, o impacto que um jogador de futebol de alto nível, como o Richarlison, causa quando sai do armário é muito grande, né? A gente viu lá o exemplo daquele menino lá da Inglaterra que saiu do armário, aquilo repercutiu no mundo todo. Provavelmente essa saída do Richarlison também vai repercutir no mundo todo. Então, assim, não é um negocinho pequeno, não se menospreze, sabe? E você, quem é você? Não, você foi um grande jogador de futebol, um jogador que ganhou tudo, um jogador multicampeão. Então, assim, tem sim muita importância, não se faça de bobo, sabe? Não se faça de demente, você sabe muito bem a importância que você teve no futebol, que ainda tem, ainda mais agora como comentarista da Globo. Então, assim, tem sim muita importância, né? Não vamos menosprezar isso, não. Bom, e aí ele continua. Eu não queria ser pautado por causa da minha sexualidade, de eu ser bissexual. Eu queria que as pessoas me vissem como o espelho por tudo aquilo que conquistei dentro do meu trabalho. Eu nunca coloquei a minha sexualidade à frente do meu trabalho e nunca faria isso. E eu não estou falando isso agora porque parei de jogar. Muita gente maldosa vai falar isso. Que eu falei agora porque não jogo mais. Não, eu nunca falei porque não era a minha prioridade, né? Como não era até hoje. Mas hoje eu me senti à vontade de falar. Eu queria que não existisse essa pauta. Eu queria estar falando aqui da minha nova carreira como comentarista, né? Mas é importante, vamos poder alertar um ali, outro aqui. Bom, de novo ele sendo muito contraditório, né? E não sei se eu acredito muito nessa de que ele não falou antes porque não achava que era pauta. Enfim, eu acho que não falou antes por conta do futebol mesmo, porque sabia que ia ser muito mais cancelado do que foi, né? Mesmo sem ter saído do armário, ele sabia que ele iria acabar com a carreira dele, então assim, ele não falou por causa disso. É o que eu acho, né? Ele tá dizendo que não, mas eu não acredito muito nessa história aí, não. E assim, mesmo ele não saindo do armário, né, o que pautou a carreira dele foi o fato de ser considerado gay, né? Porque como eu falei lá no comecinho, ele foi um grande jogador, ele não foi um jogadorzinho mediano ou um mau jogador, não, ele foi um grande jogador. Teria sido muito mais se não tivesse sido tão perseguido, né? Às vezes eu tenho a impressão, eu acompanhei bastante a carreira do Richarlison, às vezes eu tinha a impressão de que ele era até raçudo demais, ou seja, duro, às vezes até esbarrava na violência, justamente para mostrar que ele não era esse cara frágil
frágilzinho, né? Essa figura do gay frágil, do gay afeminado, né? Do gay fresquinho, tanto gostam de projetar no gay. Então, às vezes, eu acho que ele exagerava um pouquinho, justamente por conta disso, para não parecer que ele era um cara delicado, sabe? Então, assim, prejudicou muito a carreira dele, sim, porque, vejam, é muito humilhante, é muito injusto você ser um grande jogador, ter feito tanto pelo clube, né? E quando você entra em campo, ver o nome dos seus companheiros ser cantado pela torcida e o seu não. Né, numa clara discriminação contra o cara, xingavam ele pra caramba, às vezes vaiavam ele, e ele nem estava jogando mal. Então, assim, era justamente por conta disso mesmo, por conta de considerarem ele gay, né? Então, assim, era por uma homofobia mesmo. A homofobia estragou a carreira do Richarlison, sim. E vejam que mesmo assim, ele foi um cara, assim, multicampeão. Né? Então, mas teria sido muito mais. Ele foi convocado 2 vezes para a seleção brasileira e eu imagino, estou aqui conjecturando, né? Claro que a gente não sabe, não aconteceu, mas eu imagino que se não fosse toda essa pressão negativa que ele recebeu, ele teria se sobressaído mais na carreira e teria, inclusive, chegado à seleção, porque futebol para isso ele tinha. Mas ele continua, vamos lá. Bom, o debate público sobre a sexualidade de Richarlison começou mesmo mais ferrenhamente em junho de 2007, quando o então dirigente do Palmeiras, José Cirilo Júnior, insinuou em rede nacional que o jogador seria gay. Richarlison registrou uma queixa-crime contra o Cartola, que se desculpou publicamente. A queixa, porém, foi indeferida com uma decisão surpreendente. O juiz do caso, Manuel Maximiliano Junqueira Filho, arquivou o processo, alegando que não seria razoável aceitar homossexuais no futebol brasileiro, porque prejudicaria o pensamento da equipe. Mais do que isso, citou na sentença que futebol é coisa de macho, não de homossexual. Bom, e aí o Richarlison disse o seguinte: isso sim me deixou muito triste, porque em nenhum momento eu senti que aquilo era uma coisa normal, era uma coisa muito pejorativa. Isso foi muito ruim, não só para mim. Ser homossexual não é demérito para ninguém, e no futebol não deveria ser um assunto tão polêmico. Nunca deixei que isso atrapalhasse o que eu quero para a minha vida. Não vai ser uma frase, uma palavra, uma discussão, ou um cara babaca que tentou de forma vulgar maltratar uma classe. Pelo amor de Deus, quanto sofrimento para a classe, aí é aquela sigla interminável, LGBTQIA. Bom, depois de 2007, fui o melhor jogador do Campeonato Brasileiro na minha posição e fui para a seleção brasileira sem precisar de patotinha. Fui convocado por mérito. Bom, o ex-jogador acredita que as críticas que recebia por uma falha em campo eram desproporcionais, assim como considera injusta a disputa por uma vaga do time titular. Todo dia eu tinha que mostrar algo diferente e isso sempre falei. Um erro meu era peso 5. As pessoas me atacavam mesmo, parecia uma matilha de lobos. E eu sabia, nunca fui craque, nunca fui tecnicamente incrível, mas era inteligente de saber o que eu poderia fazer para sempre estar à frente dos demais. Eu voltava uma semana antes das férias porque eu corria na ladeira por uma vaga no time, enquanto os outros estavam no plano. Eu chegava voando na pré-temporada, aquilo que eu falei, né? O como a homofobia atrapalhou a carreira dele. E assim, ele foi craque? Sim. Era um jogador técnico, era um jogador habilidoso, era um jogador inteligente e, principalmente, era um jogador muito disciplinado taticamente. Né? Ele era aquele tipo de jogador que às vezes nem aparecia tanto, mas fazia muito pelo time. Então, assim, isso prejudicou muito a carreira dele. Ao mesmo tempo, o ajudou de certa forma, né? Porque a gente sabe muito bem, nós gays sabemos muito bem como é isso, né? A gente sempre, realmente, a nossa vida inteira, a gente tem que subir uma ladeira enquanto os outros estão ali, né, no plano. Então isso acaba, no final das contas, fazendo com que a gente tenha um esforço maior, mas também tenha mais disciplina, tenha mais foco,
né? Então a gente sabe que a gente tem que fazer muito mais do que o outro para ter o mesmo resultado e às vezes a gente nem consegue. No caso do Richarlison foi assim. Ele fez muito mais, mas teve um resultado menor do que os outros. Repito, se não fosse a questão da homofobia, ele teria ido até mais longe na carreira, né? Mas e tem uma outra coisa engraçada, que no final das contas ele acaba sempre se menosprezando um pouquinho, não sei se vocês percebem. Ele aí acabou de dizer que não foi craque, nunca foi craque, mas ao mesmo tempo assume que foi considerado o melhor jogador em campo num campeonato brasileiro. Então assim, não era craque, mas foi considerado o melhor. Além de ser contraditório, ele ainda tem essa coisa assim, de estar sempre se menosprezando, que também é uma coisa que a gente faz muito, né? A gente sempre tem essa coisa de se menosprezar um pouquinho, e isso é muito, muito ruim, sabe? Isso, assim, acaba com a saúde mental da pessoa, né? Eu imagino que o Richarlison é um cara muito forte mesmo, né, emocionalmente falando, porque apesar de ter passado por tudo isso, ele sempre deu a volta por cima, sempre deu a volta por cima. Depois do futebol, o Richarlison foi jogar vôlei, depois foi participar de campeonato de crossfit, depois voltou pro futebol. Então assim, e agora é comentarista da Globo, é um cara que está sempre dando volta por cima, é um cara que está sempre se superando, é muito admirável isso. Isso demonstra assim, uma força emocional muito grande, né? Para ter superado tudo isso, outros jogadores teriam sucumbido. Com certeza, se fosse um jogador que não tivesse toda essa força emocional que ele tem, todo esse controle, todo esse equilíbrio, teria sucumbido. Bom, e aí sobre presença gay no futebol, ele disse o seguinte: eu seria hipócrita de falar que não existem. Existem sim. E ele, o jogador, fala que a porta vai fechar absurdamente, vai fechar mesmo, porque ainda existe esse lado que eu acho tão pobre nos clubes de estarem nas mãos das torcidas organizadas, que são quase sempre quem comandam nessa questão da homofobia. Isso é importante ele falar sobre a questão das torcidas organizadas, porque, de fato, elas acabam mandando muito no futebol, né? Elas acabam, assim, exercendo um poder muito grande, né? E essa coisa da homofobia parte da torcida organizada, principalmente. É muito importante que alguém fale sobre isso. O Richarlison falou muito bem, tá? Fez uma pequena denúncia aí no meio dessa entrevista, mas isso deveria ser muito mais bem discutido, tá? Muito mais aprofundado esse tema aí. Bom, e sobre o combate à homofobia com punições severas, o Richarlison diz o seguinte: pelo menos agora a juizada está tomando conta da situação, mas tem que ser mais, tem que punir o clube, tem que ficar com uma câmera mesmo, só para isso lá no estádio, para pegar quem é, e ter mesmo punição. Se a punição é 3 anos de cadeia, se eu não me engano, tem que punir esse cara, fazer ele ficar 1 ano fora do estádio, fazer o clube pagar por essa situação de ter sido homofóbico. Só assim vai melhorar. Eu concordo com ele, a punição tem que ser severa mesmo. E tem que punir o clube porque não tem como. Aí ele falou de câmera para pegar, não tem como, gente. Só se tivesse uma câmera focando em cada pessoa. Seria meio complicado isso aí. Então eu acho assim, que tem que punir o clube sim, porque aí o torcedor vai entender o seguinte: poxa, se eu fizer isso, eu vou estar prejudicando o meu clube, o clube para o qual eu torço. Então eu vou estar prejudicando o clube, é uma atitude minha que está prejudicando o clube. Por isso tem que punir o clube, né? E essa coisa de pagar multa não resolve. Os clubes têm muito dinheiro. Pagar uma multazinha de 100 mil reais, 200 mil reais, para eles isso é besteira. Então tem que punir assim, com perda de mando de campo, sabe, com perda de ponto, se foi reincidente. Aí sim a coisa vai começar a funcionar. E sobre a carreira prejudicada, como eu já tinha falado, ele diz o seguinte: com certeza minha carreira poderia ter sido muito melhor em termos midiáticos por aquilo que eu construí dentro do futebol se não tivesse essa pauta da sexualidade, né? Isso é visível, todo mundo sabe disso. Mas chegou um ponto em que eu fiquei saturado mesmo. Chegou um ponto que alguém me pedia entrevista e eu perguntava: vai falar sobre o quê? Mas questionamento de que poderia ser melhor? Sim, poderia. Não vamos ser hipócritas de dizer que não poderia se tivesse uma pauta maior sobre o que eu conquistei e não sobre essa questão, que era muito polêmica, ainda mais na minha época, né?
né? Ele fala na questão midiática só, eu falo na questão do futebol mesmo, de resultado, não de resultado assim, porque, como eu falei, ele foi campeão de tudo, mas o Richarlison poderia, por exemplo, ter ido para a Europa, né, ter jogado num clube grande na Europa, poderia ter sido convocado mais vezes para a seleção brasileira, né? Ele foi convocado muito nessa coisa assim de que ele era um jogador polivalente, que jogava em 2 ou mais posições, né, bem. Mas ele poderia, por exemplo, ter sido convocado na posição dele, que era de volante, né, de segundo volante. Então, assim, jogador de meio de campo, né? Poderia tranquilamente. A carreira dele foi claramente prejudicada. Foi, com certeza. Bom, e aí ele fala da falta de posicionamento dos jogadores. Aí ele diz o seguinte: os próprios jogadores têm que se posicionar melhor sobre a situação, especialmente os héteros. Não é questão de vestir a camisa como um arco-íris. É quando acontecer essa situação de homofobia, sair de campo. Tipo, espera aí, a torcida não está respeitando o meu companheiro ou o meu adversário como ser humano, então eu não vou voltar a jogar. Eu tenho amigos e ex-companheiros de profissão que realmente tiveram momentos difíceis na sua carreira por querer ser aquela pessoa que ele queria ser, mas era reprimido pelos seus clubes e até pela sua torcida. Novamente, Richarlison sendo contraditório, né? Ele fala que falta posicionamento dos jogadores, principalmente dos héteros, e ao mesmo tempo diz que não precisa, que não vai adiantar, querido. Ou vai adiantar ou é preciso, ou falta fazer, né? As duas coisas juntas não andam. Então, assim, nessa aí ele tá certo. Falta mesmo posicionamento dos jogadores, né? Falta firmeza. Não pode. Sabe, o cara tem que ser quem ele é, tem que, numa boa, sem precisar ser massacrado. Primeiro que às vezes, supostamente, como no caso do Richarlison. Segundo, se o cara sair do armário, acabou a carreira dele, sabe? Às vezes a gente perde um grande jogador justamente por conta disso. E quantos outros não abandonaram a profissão, não abandonaram o futebol porque seriam massacrados, né? Ou porque não iriam conseguir ter essa vida dupla, porque, gente, é muito difícil, né? É muito complicado. Você imagina o cara ter que ficar numa vida dupla, tendo que esconder tudo, né? Não podendo namorar quem quer, não tendo que arranjar, de repente, um namoro fictício. A gente sabe de casos de muitos jogadores que isso aconteceu, né? Não vou citar nomes aqui. Ele mesmo, o Richarlison, sabe que tem, né? Ele fala isso aí claramente, de jogadores que tiveram momentos difíceis. Então, assim, a gente que acompanha o futebol sabe das fofoquinhas, a gente sabe que teve muito jogador aí que teve que fingir ter relacionamento com mulheres, né, ou ter fama de pegador, aquele cara que sai com várias mulheres ao mesmo tempo, para tentar encobrir a própria sexualidade. Agora, é uma pena? É uma pena. De repente, como eu falei, cara, de repente esses jogadores poderiam ter, assim, uma vida profissional muito melhor do que tiveram, né? Por conta disso tudo mesmo, por conta de ter que ficar escondendo as coisas, por conta de ter que ter uma vida totalmente fake, né? Para fingir ser o que não é. Enfim, acontece o seguinte, essa entrevista do Richarlison é fantástica, para mim é um momento histórico no futebol brasileiro, né? É o primeiro jogador de alto nível mesmo, jogador de seleção brasileira, jogador multicampeão, que sai do armário. Bom, então assim, agora ele vai ter um pouco mais de visibilidade como comentarista também, isso é muito bom. Tomara que ele aprenda um pouquinho, que ele leia um pouquinho, que ele se aprofunde mais, né, para perceber o quanto ele está sendo contraditório, de achar que não adianta nada ou ao mesmo tempo achar que tem que ser feito alguma coisa, né? Ele fez muito já. O fato de sair é um grande passo. A contribuição dele é imensa, falar disso é muito importante, e quanto mais ele falar, mais importante vai se tornando, né? Então, assim, ele tem que aproveitar isso. Se ele acha que falta atitude, se ele acha que tem que melhorar, tá aí a oportunidade de melhorar, né? Tá aí a oportunidade de andar, de dar um passo, de discutir. A gente tem que falar sobre isso mais e mais e mais. E como agora, né, ele saiu do armário, ele pode ser, né, mais uma voz, e uma voz muito importante, né? O que ele falar daqui para frente agora vai ser muito importante, né? Até porque ele vai ter o apoio de muita gente. Então tem que aproveitar o momento, Richarlison, é agora,
né? Não pode voltar para o armário, não pode se calar, sabe? Não pode falar isso e agora não preciso falar mais nada. Precisa sim, né? Aproveita agora. Bom, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.